Quem diria, não é mesmo? O craque Neto, apresentador do programa Os Donos da Bola, não estava completamente maluco quando falou sobre a possibilidade de John Arias e Gabriel Barbosa reforçar o Cruzeiro. Só que tem um porém, quando ele divulga a informação, dá a entender para o torcedor cruzeirense que a negociação já está avançada, que já está quase certo com estes atletas. E não é bem assim que a história acontece, não é bem assim que a carruagem anda. O jornalista Samuel Venâncio trouxe na noite desta sexta-feira a informação de que o Cruzeiro não desistiu do John Arias. E mesmo com o interesse da Turquia, mesmo com a ideia do Fluminense de só liberar o jogador para o futebol europeu, o Cruzeiro não desistiu da contratação de jogador. Vale lembrar que o John Arias tem um excelente relacionamento com o Fernando Diniz, mas também vale lembrar que o Diniz não está garantido no Cruzeiro para a próxima temporada. Vai depender do desempenho do treinador neste ano de 2024. E sobre o John Arias, seria um baita de um reforço. Eu tava vendo a informação ali do Samuel Venâncio e ele fala, olha, o Cruzeiro não vai poupar esforços financeiros para conseguir a contratação do John Arias. Ah, mas ele quer ir para a Europa, mas talvez o Cruzeiro consiga oferecer um salário maior do que o Besiktas, do que o Galatasaray poderia oferecer ao jogador. Lá eles devem querer pagar 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Se o Cruzeiro pagar essa faixa, ou até mesmo aumentar o salário do John Arias com um contrato maior, poderia ser interessante. Ah, mas o Fluminense só aceita vender para a Europa. Se o Besiktas chegar com a proposta de 10 milhões de euros e o Cruzeiro com a proposta de 12 milhões de euros, seria burrice do Fluminense a aceitar a proposta da equipe turca. É como o Samuel Venâncio falou, olha, tá distante, não é como o craque Neto falou, isso aí tá distante. A gente não sabe se realmente vai fechar, mas essa conversa não está morta. E eu fico pensando, pô, como é bom ser rico, hein, irmão? Como é bom ser rico. Ouvir notícia de que o Cruzeiro não vai poupar esforços financeiros para contratar um jogador é uma coisa que eu sonhava e que hoje, graças ao Pedro Lourenço, se tornou realidade. E outra informação que também foi falada pelo craque Neto nesta sexta-feira na parte da tarde e confirmada pelo jornalista Samuel Venâncio é de que o principal, podemos dizer assim, a principal equipe interessada na contratação do Gabriel Barbosa é o Cruzeiro. O Flamengo tem interesse na renovação de contrato do atleta, mas só oferecendo um contrato de uma temporada, aumentando o vencimento do Gabriel Barbosa em 50%. Já o Cruzeiro promete fazer loucuras pela contratação do camisa 9. E olha só, eu tô falando de um salário altíssimo, um dos maiores do país, um contrato longo, além de um bônus pela assinatura de contrato. E eu tô falando de valores altíssimos, pelo menos é isso que a imprensa lá do Rio de Janeiro fala, que o Gabriel não vai cobrar menos de 20 milhões de reais pelas luvas do seu contrato. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês as falas do jornalista Samuel Venâncio. Só que antes, é claro, eu peço a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nós não somos absolutamente nada. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Do Atlético Mineiro, e eu vou começar inclusive com o John Arias, porque essa história, ela não está morta. Isso é uma informação que a gente pode trazer aqui na Samuca TV. É um sonho muito distante? Sim. Impossível? Eu não diria. E falo por que eu não diria que é sonho impossível. Por quê? O jogador, ele tem realmente uma ótima relação com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz gosta muito dele. E pela diretoria do Cruzeiro, o entendimento é que o John Arias, ele daria esse up que o ataque do Cruzeiro precisa em termos de jogador de beirada. E o Cruzeiro está disposto a fazer muito esforço para ter
o John Arias na Toca da Raposa 2. O grande empecilho segue sendo o Fluminense, que neste momento não pensa em negociar o atleta com o futebol brasileiro, mas o Cruzeiro vai forte para mudar essa história. E quando tem cifras altas no negócio, não dá para se descartar nada. O Arias tem 27 anos, vive o seu auge, é um jogador aí que desperta o interesse do exterior, futebol da Turquia principalmente, mas se tiver uma abertura, o Cruzeiro quer atropelar o que tiver de interesse, por exemplo, do futebol da Turquia, dando uma valorização importante para o jogador, colocando ele em um patamar de protagonismo muito forte aqui no Cruzeiro e com o Fernando Diniz, que ele conhece muito bem. Então, essa história não vai morrer simplesmente no que aconteceu. Surgiu a notícia, é fake news, não vai acontecer e etc. O Cruzeiro tá ali, tipo um ferrinho de dentista, em cima desta possibilidade. E não vai desistir facilmente assim para ter John Arias na Toca da Raposa 2. É informação que a gente pode trazer aqui na Samuca TV. Agora, disso aí até um martelo ser batido, tem um caminho muito importante e que tem que passar pelo Fluminense, que neste momento não vai admitir absolutamente nada, até porque o time está lutando na parte de baixo da tabela para garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, volto a repetir, Cruzeiro vai para o mercado com muita grana para resolver. É um desejo do Pedro Lourenço resolver o ataque, ter jogador que entrega assistência, que entrega gol. Isso tem faltado para o Cruzeiro e é um desejo de todos no Departamento de Futebol Celeste. E em cima disso, tem a possibilidade real de Gabigol jogar no Cruzeiro. Por quê? O Gabigol, ele sempre deixou claro que a prioridade é permanecer no Flamengo, mas não permanecer dentro daquilo, contrato de 1 ano e etc. E sim de uma negociação que já vinha acontecendo lá atrás, mas os termos mudaram. A final da Copa do Brasil vai fazer com que o Flamengo mude de ideia? Muita gente não acredita. E aí que entra o Cruzeiro, disposto a aceitar o que o Gabigol queria do Flamengo. E é um nome que o Pedro Lourenço gosta muito. É um desejo do Pedrinho ter o Gabigol para ser uma referência. O Gabigol tem 28 anos, galera. Então, ele fazendo uma pré-temporada, ele tendo uma sequência, seria mais do que protagonista também no time do Cruzeiro. Então, o Cruzeiro espera a disputa da Copa do Brasil. Creio que deve esperar a disputa da Copa Sul-Americana para aí intensificar essa conversa que já existiu em alguns momentos, uma conversa mais firme do interesse do Cruzeiro de atender o que o Gabigol quer para ter o atleta aqui em Belo Horizonte na Toca da Raposa 2. E aí entraria naquela história, o Gabigol, com a história que ele tem, com a bagagem que ele tem, com os títulos que ele tem, com a idade que ainda tem, com lenha para queimar, fazendo uma pré-temporada e tudo, o entendimento é que esse nome daria uma sacudida aqui em Minas Gerais. Então, o John Arias também eu acho, né? Se consegue uma negociação dessa, não tenho dúvida. Mas o Gabigol é um nome que o Cruzeiro quer muito e disposto a atender tudo. Então, passando a Copa do Brasil e ele não ficando realmente no Flamengo, o Cruzeiro vai muito forte para essa disputa para ter o Gabigol em 2025 na Toca da Raposa 2. Então é isso, família. Vou me despedir agora de vocês. Desde já, agradeço demais pela presença de cada um. Peço para quem não for ainda inscrito no nosso canal para se inscrever, para deixar aqui o seu gostei, porque sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Agora encerro por aqui.
Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!